Bem-vindo ao canal O Verso Sagrado. Como sabemos, Abraão foi o antepassado de vários povos, como os israelitas, ismaelitas e midianitas, todos descendentes dele por meio de suas esposas. Um ponto interessante, que nem sempre é explorado em detalhes, é a história das 3 mulheres que fizeram parte da vida de Abraão. Quem eram elas? De onde vieram? E qual foi a importância de cada uma para os relatos bíblicos? Essas perguntas serão respondidas neste vídeo, onde falaremos sobre as esposas de Abraão, Sara, Agar e Quetura. A história de Abraão começa em Ur dos Caldeus, onde morava com seu pai, Terá, e seus irmãos, Harã e Naor. Quando Harã faleceu cedo, Terá decidiu viajar para Canaã, mas acabou se estabelecendo temporariamente na cidade de Harã. Mais tarde, Deus chamou Abraão e ordenou que ele deixasse sua família para ir a uma terra desconhecida, Canaã. Esse momento marcou o início de uma nova fase em sua vida, tornando-o um dos personagens mais importantes da história bíblica. O livro de Gênesis registra toda essa jornada, destacando sua descendência e papel como patriarca. Abraão era descendente de Arfaxade, vindo da linhagem de Sem, que o colocava entre os povos semitas. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, e seu pai, Terá, também fazia parte dessa linhagem. Sua história não trata apenas de uma mudança de lugar, mas também de uma transformação espiritual e histórica. Ao obedecer ao chamado de Deus, Abraão se tornou um exemplo de fé e obediência, e suas escolhas tiveram grande impacto nas gerações seguintes. Deus prometeu a Abraão que ele teria muitos descendentes, tão numerosos quanto as estrelas do céu, e essa promessa foi essencial para a formação do povo de Israel. Sua jornada também mostra a importância de confiar em Deus, mesmo diante de dúvidas e dificuldades. Quando ele deixou Harã e seguiu para Canaã apenas com a palavra de Deus como guia, demonstrou coragem ao abandonar sua segurança para seguir um chamado maior. Essa fidelidade não apenas definiu sua trajetória, mas também consolidou a aliança entre Deus e os homens. A cultura semita antiga, da qual Abraão fazia parte, é muitas vezes mal compreendida. Algumas pessoas dizem que ele falava hebraico ou fenício, mas isso não é correto. Como nasceu em Ur dos Caldeus, ele falava acadiano. Mais tarde, ao se mudar para Harã, passou a falar aramaico, uma língua que já conhecia. A principal esposa de Abraão, Sara, era sua companheira mais amada. O nome Sara tem um significado especial em idiomas como acadiano, babilônio e assírio. Quer dizer rainha. A Bíblia mostra o grande amor entre ela e Abraão, além de detalhes sobre sua origem. Sara era sua meia-irmã, filha de Terá, com outra mulher semita de Ur dos Caldeus. Algo interessante sobre Sara é que, mesmo com idade avançada, entre 80 e 90 anos, ela continuava sendo admirada por sua beleza. Os relatos bíblicos contam que sua aparência era tão impressionante que chamava a atenção de príncipes e até do faraó do Egito. Esses homens, que tinham haréns com muitas mulheres, ficaram impressionados com a beleza de Sara, o que mostra o quão especial ela era. Além disso, a Bíblia relata que aos 90 anos, Sara teve um filho, Isaque. O nome Isaque significa riso ou alegria, simbolizando a felicidade que seu nascimento trouxe, pois foi um grande milagre para uma mulher de sua idade. Isaque se tornou o segundo patriarca e um dos ancestrais do povo de Israel. A história de Sara também se conecta com a de Agar, a concubina de Abraão, que teve um papel importante na narrativa bíblica. Agar era egípcia, descendente de Misraim e mãe de Ismael, o primeiro filho de Abraão. O conflito entre Sara e Agar é um dos mais marcantes da Bíblia. Essa situação está ligada aos costumes da época, como as leis de Núzi, que regulavam as relações familiares entre os povos semitas.
Segundo essas leis, se uma esposa não pudesse ter filhos, ela poderia dar sua serva ao marido. O filho gerado seria considerado herdeiro da esposa oficial. Dessa forma, Ismael, filho de Hagar, era visto como filho de Sara, conforme as regras daquela sociedade. Essas tradições também determinavam que a concubina deveria ser tratada com respeito e, em alguns casos, poderia se tornar uma esposa secundária. Foi o que aconteceu com Hagar, que depois de dar à luz Ismael, ganhou mais status na casa de Abraão. No entanto, quando ela tentou se colocar acima de Sara, surgiram conflitos que se intensificaram com o tempo. Embora não saibamos muito sobre a história de Hagar antes de conhecer Abraão, a Bíblia nos informa que ela era egípcia. Seu nome aparece em registros antigos, como em tabuinhas arqueológicas de Ebla, o que reforça sua importância histórica. Nomes como Sara, Abraão, Adão e Eva também aparecem nesses registros, mostrando a influência desses personagens. A escolha de Hagar como concubina de Abraão seguiu os costumes da época, onde a continuidade da família era algo fundamental. As leis semitas eram bem definidas sobre os direitos e deveres de cada pessoa na família, mas também permitiam situações complexas. O conflito entre Sara e Hagar mostra como essas tradições influenciavam as relações humanas. Mesmo sendo egípcia e tendo crescido em uma cultura politeísta, Hagar passou a conhecer o Deus de Abraão. Sua convivência com Sara e Abraão mudou sua fé, e ela abandonou os deuses egípcios para acreditar no Deus verdadeiro. Esse processo foi tão significativo que a Bíblia registra que ela teve contato com anjos enviados por Deus, que trouxeram promessas importantes. Os anjos disseram a Hagar que sua descendência seria numerosa e que dela viriam 12 príncipes, formando as tribos ismaelitas. Isso mostra que, mesmo sendo uma estrangeira, Hagar foi incluída no plano de Deus. Sua história revela que o Criador tem propósitos para todos, independentemente de sua origem ou situação. Hagar não apenas se tornou mãe de Ismael, mas também uma testemunha viva da misericórdia e do cuidado de Deus em momentos de aflição, como quando foi expulsa por Sara e vagou pelo deserto com seu filho. Ela clamou ao Senhor e foi atendida. Deus proveu água e sustento, reafirmando sua promessa de proteção e prosperidade para ela e seu filho. Esses eventos não só destacam a intervenção divina, mas também sublinham a relação pessoal que Hagar desenvolveu com Deus. Sua conversão é um exemplo de como a fé no verdadeiro Deus transcende barreiras culturais e religiosas. Sua história simboliza a inclusão de povos além de Israel nos planos divinos de Deus, apontando para a imensidão de seu amor e propósito para toda a humanidade. Hagar, uma egípcia, integrou-se a uma narrativa sagrada maior, contribuindo para o cumprimento de profecias e a formação de uma linhagem que deixaria um impacto duradouro na história do Oriente Médio. Após a partida de Hagar com Ismael, Abraão se viu sozinho novamente, pois Sara também havia falecido. Nesse contexto, com Isaque prestes a se casar, Abraão, agora viúvo e solitário, decidiu tomar uma nova esposa. Essa mulher, inicialmente, sua concubina, como fora o caso de Hagar, era uma prática culturalmente aceitável para Abraão, um homem semita que podia ter mais de uma esposa. Sabemos que Hagar já havia ido embora, e Abraão escolheu outra concubina para ser sua esposa, Quetura. O nome de Quetura se destaca na história porque ela passou de concubina a esposa. Depois da morte de Sara, Abraão oficializou seu casamento com Quetura, tornando-a sua segunda esposa. Alguns estudiosos discutem sobre a origem de Quetura, e alguns até dizem de forma errada que ela era a própria Hagar. Mas essa ideia não tem base na Bíblia.
pois as Escrituras deixam claro que eram duas mulheres diferentes. Sobre sua origem, o próprio nome de Quetura pode dar pistas. Ele significa ligada, comprometida ou destinada ao casamento em aramaico. Um fato interessante é que escavações na cidade de Ebla encontraram tabuinhas antigas com o nome Quetura, o que sugere que ela veio da antiga Síria, que naquela época era chamada de Arã. Isso reforça que Quetura era uma pessoa importante e totalmente diferente de Agar. Assim, podemos dizer que Quetura era uma mulher arameia, assim como Rebeca, esposa de Isaque, que também veio da terra de Arã. Alguns acreditam que Quetura poderia ter sido uma serva de Rebeca e que veio junto com ela quando se casou com Isaque. Essa ideia faz sentido, pois houve pouco tempo entre o casamento de Isaque com Rebeca e a união de Abraão com Quetura. De acordo com o livro de Gênesis, Abraão teve 6 filhos com Quetura. Gênesis 2:11 conta que Abraão se casou com Quetura e teve 6 filhos: Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Eles foram os filhos de Abraão com ela. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Para resumir, as mulheres com quem Abraão se casou foram primeiro Sara, depois sua concubina Hagar e por último sua segunda esposa, Quetura. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.